dia, boa tarde ou boa noite. Eu espero que vocês estejam super bem. E no React de hoje nós vamos ver o vídeo do canal Luquita, né? Que é um canal que eu gosto muito de reagir vários vídeos. E é Conhecendo Clubes. E o primeiro clube que ele botou foi o Inter. Que moral do nosso Colorado, hein? Então, sem enrolações, simbora lá reagir. Conhecendo Clubes, Esporte Clube Internacional. Vou deixar o link do vídeo original do canal do Luquita. Vamos lá escrever, deixar um like, comenta, vim pelo Cortes do Johnny. Luquita tem uns vídeos muito bons. Teve um dele que bombou muito, que foi o gigante impacto do Atlético Mineiro, que é o Galo, né? Muitos do canal aí já conhecem esse vídeo. Foi um dos vídeos também que mais bombou aqui no canal. Vou deixar o card no final do vídeo. Esporte Clube Internacional. O que eu preciso falar sobre um dos maiores clubes da América Latina? Sem contar o fato que é graças à torcida desse time que eu consegui crescer esse canal. E como uma forma de começar uma nova era nesse projeto, eu quero começar contando a história do clube que me alavancou por aqui. Então já vai se ajeitando aí que nós vamos conhecer a história do Colorado. O Internacional foi fundado no dia 4 de abril de 1909 na cidade de Porto Alegre. Ele também é conhecido como Colorado, assim como seus torcedores ou simplesmente Inter mesmo. Os fundadores do Inter foram o jornalista Henrique Pop Leão e seus irmãos Luiz Madeira Pop e José Eduardo Pop, e eles saíram de São Paulo e foram até Porto Alegre junto com a mãe deles no ano de 1901, após o falecimento do pai deles. E apesar da carreira de jornalista de Henrique, ele também gostava de jogar futebol no seu tempo livre, já que naquela época não existia o futebol profissional, e pensando nisso, foi tentar achar algum clube para jogar, mas tinha um problema. Os clubes de Porto Alegre na época só aceitavam pessoas germânicas ou de origem germânica. Se você fosse descendente de italiano, por exemplo, já era para você. Não poderia se filiar a time nenhum. Até que chegou o dia 4 de abril de 1909, onde Henrique, junto com seus irmãos, fundaram o Esporte Clube Internacional, que era para juntar pessoas de várias origens. O nome é bem autoexplicativo. E também tem a origem a partir de um outro internacional, mas esse é paulistano e também foi fundado com a mesma ideia de juntar pessoas de origens diferentes. Mas esse Inter acabou passando por tantas fusões ao longo de sua existência, até chegar no que conhecemos como São Paulo Futebol Clube, que nesse vídeo aqui vai ser só um figurante, e no futuro vai ter um vídeo próprio para Ele é torcedor do São Paulo, Luquita. explicar toda essa fusão. Voltando para Porto Alegre, o Internacional foi fundado, mas precisaria de um local para jogar, e foi definido que o primeiro local é a região da Ilhota, sendo mais específico o campo da Rua Arlindo, que atualmente é a Praça do Inter, e esse local é de suma importância para o futebol gaúcho, pois ali foi disputada partidas da Liga da Canela Preta, que era uma liga que visava combater o racismo, onde os jogadores negros disputavam campeonato entre eles, e esse campeonato daria para fazer um vídeo à parte, pois tem muita coisa para falar. Mas esse mesmo lugar teve que ser trocado já em 1910, pois aquela região era afetada com muitas enchentes, e o Inter foi para o Campo da Várzea, que atualmente é conhecido como Parque da Redenção. E logo no começo da década de 1910, o Inter teve uma rápida estadia no Colégio Militar, mas em 1912 mudou para a Chácara dos Eucaliptos, que foi o Eu já fui lá no seu eucalipto. primeiro local exclusivo para os seus jogos. E para o torcedor colorado é um lugar histórico, pois o clube venceu um campeonato citadino de forma consecutiva entre 1913 e 1917, o que confirmou como a primeira década vitoriosa do clube. Avançando para 1920, essa foi a pior década do Inter, pois dentro de campo o clube não estava conseguindo ganhar muitos títulos, e fora dele a situação financeira estava cada vez pior, chegando até mesmo ao ponto de quase perderem a Chácara dos Eucaliptos e até mesmo de fecharem as portas. Mas em 1927, o Internacional resolveu arriscar a construção do Estádio dos Eucaliptos, e também fizeram algo que na época era incomum, que seria a aceitação de jogadores de outras etnias em seu elenco. Dessa forma, jogadores negros, por exemplo, poderiam jogar no clube. Indo para a década de 1930, o ano de 1931 foi o ano que o Estádio dos Eucaliptos foi enfim inaugurado, e a partida que inaugurou esse estádio foi contra o seu maior inimigo, o Grêmio, onde o Internacional
Internacional venceu por 3-0. E durante essa década, o Internacional se identificou com as camadas mais humildes da sociedade e acabou abraçando essa galera para sua torcida, tanto que eles apareciam em peso para assistir os jogos no estádio. E também nessa mesma época surgiu jogadores de destaque como o Silvio Pirillo, que era cria da Ilhota, e o Tupã, que veio da Liga da Canela Preta, que eu havia falado anteriormente. E calma que no final dessa década, sendo mais específico em 1938, veio o que chamamos de rolo compressor, onde o Internacional atropelava todo mundo, em especial o Grêmio, chegando até mesmo a aplicar 11-0 neles. Mas essa goleada aí teve o resultado reduzido pelo árbitro da partida, Álvaro Silveira, que disse que 11... Pô, primeiro canal que eu vejo falar disso é o Luquita aí. Os gremistas falam do 10-0, que era até um jogo amistoso, o primeiro jogo do Grêmio com o Inter, né? E era um jogo amistoso, fazia um ano que o Inter tinha sido fundado. E teve esse jogo aí de que o Inter ganhou de 11-0 e anularam 5 gols. O cara trabalhava no Grêmio, era conselheiro do Grêmio. Algo assim, eu acho que ele vai falar. 0 seria demais para um Grenal. Avançando mais um pouquinho no tempo, e segundo o próprio Internacional, agora entraremos na sua primeira década dourada, a década de 1940, onde o Internacional conseguiu 8 títulos estaduais na época, sendo o primeiro hexacampeão do torneio. E esse hexa é de forma consecutiva, pois se for contar tudo, ele seria octacampeão. E também surgiu 2 ídolos do clube, o Tesourinha e o Carlitos. Já o Grêmio comeu o pão que não só o diabo amassou, mas sim o inferno inteiro, tanto que no site oficial do Internacional eles mostram com orgulho o perrengue do rival. E chegando na década de 1950, o Inter continuou vitorioso, e os nomes de destaque da época eram Larry, Bodinho e Milton Vergara. No ano de 1950, o estádio dos Eucaliptos recebeu 2 jogos da Copa do Mundo que foi realizada aqui no Brasil, sendo o primeiro estádio gaúcho a receber um jogo dessa magnitude. E nessa década, o Internacional conquistou 5 títulos gaúchos, além de representarem a seleção brasileira na disputa do Pan-Americano de 1956, que foi realizado no México. E o Brasil acabou ganhando aquela competição, sendo a primeira conquista da seleção em território estrangeiro. E quer mais um motivo de orgulho? Teve a inauguração do Estádio Olímpico, o estádio do Grêmio, e na partida inaugural foi contra o Internacional e acabou 6-2 para o Inter. Talvez isso explique o abandono do Olímpico nos dias atuais. No ano de 1957, a música Celeiro de Ases foi composta pelo carioca Nelson Silva, e essa música tem uma história legal que daria um vídeo à parte tranquilamente, e eu posso trazer esse conteúdo caso você, que é torcedor do Inter, queira saber mais sobre o hino do seu time. E como agora há pouco a gente estava falando de estádios, o Beira-Rio estava começando a ser planejado em 1959 e saiu do papel no mesmo ano. Agora indo para a década de 1960, o Internacional tinha um objetivo muito claro: vencer um campeonato a nível nacional, e isso se deve ao fato de que estava muito fácil vencer torneios estaduais, já estava ficando chato para o clube. Em 1967 eles tiveram a oportunidade de vencer, quando disputaram o torneio Roberto Gomes Pedrosa, mas acabaram sendo vice-campeões para o Palmeiras de Ademir da Guia. Já em 1969 o Beira-Rio é inaugurado, e a sua partida inaugural foi contra o Benfica de Eusébio, e o placar foi 2-1 para o Inter. Quem marcou o primeiro gol do estádio foi o jogador Cláudio Miro, que na época tinha 18 anos. Agora vamos navegar até a década de 1970, e os colorados já abrem um sorriso só de lembrar, pois até então foi a melhor década do clube, que foi superada mais tarde, mas agora não é a hora de falar dela. Durante esse período, o Inter foi octacampeão gaúcho e tri do Campeonato Brasileiro. Em 1975, eles venceram a equipe do Cruzeiro com gol de Elias Figueroa, que ficou conhecido como gol iluminado, pois a partida estava muito difícil. E também foi o primeiro título de nível nacional de uma equipe gaúcha. Já em 1976, o Internacional venceu o Corinthians, cujo time eles têm uma rusga nos dias atuais, e venceram com 2 gols de cobrança de falta do Valdomiro. Já em 1979 foi o ano mágico, onde o Internacional foi campeão invicto do Campeonato Brasileiro, feito que até hoje nenhum clube conseguiu repetir. O Galo teria feito também em 1977, né? Mas o São Paulo deu uma garfada, o São Paulo do Luquita. Me desculpa falar, Luquita. Teve um jogador de São Paulo que quase quebrou a perna do jogador do Galo. Eu acho que não quebrou mesmo. É uma cena clássica, até ele sai se arrastando assim, não consegue nem mover a perna. E teve um lance que era pra dar pênalti, não deram pênalti. Mas daí nas cobranças de pênalti, o Galo saiu ganhando de 3. Eles erraram 3 cobranças do jogador de São Paulo, 2 cobranças na verdade, né?
Depois dos jogadores do Galo foram lá e erraram 3. O Galo poderia ter ganhado nas cobranças de pênalti. E acabou perdendo. E na final, eles enfrentaram o Vasco, onde venceram os 2 jogos, o primeiro por 2-0 e o outro por 2-1. E caso você está me assistindo e também seja colorado, comente aqui no vídeo se você deseja que eu faça um vídeo falando sobre alguma determinada conquista do Internacional. Vai depender do seu feedback para trazer novos vídeos do seu time. E eu tô dando esse recado, pois esse vídeo está sendo mais um panorama da história do Internacional e nada me impede de fazer algo mais detalhado sobre uma conquista que marcou você ou até mesmo alguém que você ama. E avançando aqui na história, a próxima década não foi lá grandes coisas para o Internacional, pois em 1980 até tentaram conquistar a Libertadores, mas sem sucesso. Também teve o Brasileirão de 87 e a Copa União do ano seguinte, mas também não teve nada desses títulos. Mas para não dizer que essa década não teve nada de interessante, eu vou listar 3 torneios menores, como são os casos do troféu Juan Gamper de 1982, onde o Internacional derrotou o Barcelona de Maradona. A estreia do Maradona ainda. Em 1984 teve a Copa Kirin, que foi disputada lá no Japão, e o Inter derrotou a seleção da Irlanda e isso foi muito aleatório, eu confesso. Já em 1987, o Colorado venceu o torneio de Glasgow ao bater o Rangers da Escócia, mas nesse período o clube também revelou seus jogadores, como Dunga, Tafarel, Aloísio e Pinga, além de ter o Grenal do século em 1989, que apesar do ano, era válido pela Copa União de 1988. E sim, o calendário era uma bagunça mesmo, mas esse Grenal em específico valia uma vaga para a final do torneio e também para a Libertadores. E nas 2 partidas, o Inter perdeu a primeira por 1-0 e na volta venceu por 2-1 com 2 gols de Nilson. Agora vamos avançar para a década de 1990 e tirando a Copa do Brasil de 1992, a década de 90 foi um completo lixo para o Internacional, onde capengaram no Campeonato Brasileiro, chegando até mesmo a lutar contra o rebaixamento, enquanto o rival estava em uma ótima fase. Mas o Inter também ganhou campeonatos estaduais, mas naquela altura já não valia tanto para o Inter, pois o clube queria voos maiores. Já na Copa do Brasil, o Inter venceu o Fluminense na final e na primeira partida o Inter acabou tomando a virada por 2-1. Já no jogo de volta, quando tudo parecia perdido, o Inter sofre um pênalti aos 43 do segundo tempo e Célio Silva bate marcando o gol e o Colorado foi campeão. E com essa década mais morna, o Inter queria coisas maiores e para isso esperaram um começo da década de 2000. E a década de 2000 é a melhor década do Internacional, sem sombra de dúvida. Eu nasci em 99, peguei a era de ouro do Inter, né? Bah, eu comemorei tanto título e título tão importante que eu acho que... Ah, não, por isso que faz tantos anos que eu não comemoro. Já tinha comemorado demais também, né? Ah, não aguentava mais todo ano o título. Tô brincando, mas eu vi 2 Libertadores, um Mundial, 2 Recopa, uma Sul-Americana, vi o Inter ser roubado em 2 Brasileirão, 2005 e 2020, que poderia ter sido campeão, e vi o Inter perder vários títulos também. E outros, Dubai Cup, Copa Suruga, em Gauchão, perdi a conta. No ano de 2005, o Inter quase foi campeão brasileiro, e quando falamos desse ano, é obrigatório falar do pênalti que o Tinga sofreu e que foi ignorado, além de expulsarem o mesmo. Mas no ano seguinte... E ainda anularam 11 jogos, né? E o Inter tava na frente da tabela, jogos que não tinha nada a ver com os roubos da máfia do apito. Usaram a máfia do apito para roubar de novo. O Inter tava na frente, anularam 11 jogos e o Corinthians passou na frente do Inter. Tá maluco? O Inter acabou ganhando algo, e era nada mais e nada menos do que a Libertadores da América em cima do São Paulo, que estava buscando mais um bicampeonato. A primeira partida foi 2-1 para o Colorado, e na partida de volta foi 2-2 com direito a gol do eterno Fernandão, que foi um dos artilheiros daquela competição com 5 gols. Mas você acha que acabou? Que nada! Ainda em 2006, o Internacional precisou enfrentar o Barcelona na final do Mundial de Clubes, e era o Barcelona de Puyol, Deco e Ronaldinho Gaúcho, e com o gol de Adriano Gabiru, o Internacional se sagrou campeão mundial. O mundo naquela época ficou completamente vermelho. O Galvão falou essa frase e eu saí pra rua pra ver se tava vermelho, mas não tava, óbvio.
Ah, mas esse dia foi inesquecível. E graças a isso, até rendeu participações nos jogos da série Pro Evolution Soccer da Konami, e a sua primeira aparição foi na versão PES 2008, sendo o primeiro time brasileiro completamente licenciado dentro dessa franquia. Voltando para a vida real, em 2007 venceram a Recopa Sul-Americana contra o mexicano Pachuca, onde perderam a primeira partida pelo placar de 2-1, mas na volta o Inter simplesmente meteu 4-0 e levantou o caneco. Já em 2008, o Inter venceu a Copa Sul-Americana, quando bateram Estudiantes da Argentina, vencendo o primeiro jogo por 1-0 e empatando o segundo na prorrogação pelo placar de 1-1. E agora vamos conhecer a década que tinha de tudo para ser promissora, mas no fim acabou não tão bem assim. O Internacional começou a década de 2010 sendo bicampeão da Libertadores, onde venceram Chivas Guadalajara. O primeiro jogo foi 2-1 para o Inter, e o segundo foi 3-2 com direito à briga generalizada no final. Essa campanha marcou bastante o D'Alessandro, que é um dos ídolos do clube, e para quem é dos anos 2000, ele é praticamente a cara do Internacional, pois ele sempre representou o clube. Mas em 2010, não conseguiram repetir o mesmo feito de 2006, pois acabaram perdendo para o Mazembe, da República Democrática do Congo, e essa foi considerada uma campanha vergonhosa, mas teve clube que se superou na questão de ser o pior brasileiro no Mundial. Mas isso é papo para outro vídeo. Indo para 2014, o estádio Beira-Rio foi modernizado para a Copa do Mundo, e só a título de curiosidade, foi o estádio com a melhor média de público da competição, o que não é pouca coisa. Mas 2 anos depois, vamos para o pior capítulo do Internacional, que seria o rebaixamento de 2016. O Inter estava em uma crise financeira e política, ou melhor dizendo, colocaram o Inter nessa situação, e isso é mérito do Vitório Pífero, já que a polícia identificou várias fraudes nas contas do clube, tanto que em 2024 ele foi condenado a 10 anos de prisão em regime fechado. Sim, quase 10 anos depois, antes tarde do que nunca. E como isso se trata de um caso criminal, também daria para fazer um vídeo à parte abordando apenas esse tema, caso você queira saber disso, é claro. E não só ele. Quero, mas eu já sei bem a história, né? Bah, o cara metendo a mão no clube, tá louco. Ainda se descolorado, né? Pô, odeio essa política de futebol que tem no Inter. O Inter ia receber 200 milhões e os conselheiros não estão querendo liberar só porque é da oposição que tá no poder, pelo amor de Deus. O Inter tem que virar SAF logo, não aguento mais. E como uma galera também acabou sendo presa, mas isso foi após o rebaixamento. Mas em 2017 o Inter já voltou e desde 2018 está na primeira divisão. E antes que você fale, eu sei que teve um vice lá e um vice cá, mas o intuito é mostrar a história do Internacional e manter viva a memória do clube, pois fora do Rio Grande do Sul, muitas pessoas resumem o Inter a um time de uma tal apresentadora de TV, sendo que o clube sempre foi muito mais do que isso. E eu gostaria de saber o que você acha do conteúdo. Gostou do vídeo? Deixe seu comentário aqui que ele vai ser de grande ajuda. Se você quer um vídeo falando do Fernandão, do Klemer, da Alessandro ou qualquer outro ídolo do Internacional, deixe nos comentários também, isso vai me ajudar bastante. O mesmo vale caso queira que eu fale de um título específico. E antes de acabar o vídeo, olha a descrição que tem o meu servidor no Discord, e ao entrar nele, você pode interagir comigo. Do mais, se cuide e nos vemos na próxima. É, gurizado, o Luquita é muito bom, bah, eu adoro o canal dele, ele destrinchou bem a história do Inter, botou um monte de feito que vários colorados não conheciam. Mas o que me pegou foi ele falando do 11-0, né? Esse é nós, colorado, falando, todo mundo descredibiliza, né? Porque o Inter tomou um 10-0 pro Grêmio, mas em amistoso, o primeiro jogo, o primeiro Grenal, né? E daí ele falou do 11-0, teve 5 gols anulados, o juiz era conselheiro do Grêmio, disse que era muito gol para um Grenal. Essa daí o Luquita vem, e tem um vídeo do Galo que eu também vou reagir, eu acho que vou postar no mesmo dia que o vídeo do Inter, que eu tava muito curioso para assistir, não conseguia, né? Agora que eu consigo, bora assistir. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima!